Novamente exploramos por que você provavelmente não viveria muito na Idade Média. Por um motivo ou outro, a morte parecia estar à espreita em cada esquina. Tendo lidado com guerra, veneno e esqualor no nosso último vídeo, agora passamos para a religião. As coisas simplesmente não melhoram. E com um ano em particular sendo descrito como o pior ano de todos para se estar vivo, não vemos nenhum motivo pelo qual você gostaria de ir para lá. Bem-vindo à loucura medieval. Poder para o povo. Após a queda do Império Romano, as pessoas no Ocidente foram praticamente deixadas para resolver as coisas por si mesmas. Até o final do século V, o Império Ocidental estava em ruínas devido a ataques de godos e saxões e conflitos políticos internos, enquanto o Império Oriental, ou Bizantino, perdurou por séculos. Cidadãos que antes tinham a proteção de Roma, agora estavam à mercê de hordas bárbaras invasoras. Na Grã-Bretanha, os saxões alemães invadiam pela costa sudeste. Os Utes vieram da Jutlândia, atual Dinamarca, e os ângulos do sudoeste da mesma região. Certos historiadores pensam que as tribos germânicas quase aniquilaram os nativos britânicos. Na época da invasão de Guilherme, o Conquistador, já havia ocorrido muitas lutas e diversões. Como Duque da Normandia, Guilherme esperava herdar o trono inglês após encontrar-se com seu primo sem filhos, o rei Eduardo, o Confessor. Contudo, após Eduardo falecer em 1066, seu cunhado se apropriou da coroa. Obviamente, Guilherme não estava satisfeito e tudo começou. Os normandos invadiram, Harold morreu na Batalha de Hastings e Guilherme tornou-se rei. Porém, no norte da Inglaterra, as pessoas estavam insatisfeitas. Na primavera de 1069, eles resistiram e a Catedral de York Minster foi totalmente devastada e incendiada. O norte sofreu repetidas ondas de violência. William mandou seus homens ao campo para destruir tudo, incendiar colheitas e matar o gado. Nos meses seguintes, milhares morreram no que ficou conhecido como a Devastação do Norte. Mais de 100.000 cristãos morreram de fome, reduzidos a comer cães, gatos, cavalos e uns aos outros, recorrendo ao canibalismo em seu desespero. Foi escrito que, em pouco tempo, não restava ninguém nas pequenas aldeias da região. Demorou 9 anos para o retorno das pessoas e, em 1086, o Domesday Book, amplo censo de William da Inglaterra e País de Gales, classificou um terço do norte inglês como um deserto inabitável. Vikings viciosos. Como se isso não fosse suficiente, e quanto aos vikings? Não podemos abordar um vídeo sobre a Idade Média sem citar os vikings. Vikings. Foi o saque deles ao mosteiro na ilha de Lindisfarne que inaugurou a Era Viking em 793, quando a igreja foi, citando, salpicada com o sangue dos sacerdotes de Deus, e os pagãos, citando, pisotearam os corpos dos santos no templo de Deus como estrume na rua. Os 250 anos seguintes foram marcados por exércitos escandinavos saqueando reinos na Inglaterra e Europa, da Rússia à França, alegadamente matando qualquer um em movimento. Não se sabe ao certo a extensão da violência viking. Porém, um historiador comparou sua brutalidade à da SS na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Perdendo sua religião. A igreja medieval era bastante rigorosa ao lidar com pessoas que não concordavam com seus ensinamentos, e qualquer um que se desviasse do caminho provavelmente se encontraria na extremidade receptora de uma surra ou até mesmo uma execução. A liberdade religiosa atual no Ocidente não existia naquela época. Quem ousasse questionar a rica e poderosa Igreja Católica era tratado como herege. No século XII, os cátaros tinham milhares de seguidores no sul da França e Itália. Recusaram-se a aceitar a crença trinitária da Igreja, acreditando em 2 deuses, um bom e um mau. Na Cruzada Albigense, milhares de cátaros foram mortos em um massacre que se estendeu por mais de 2 décadas. A fogueira era a punição tradicional para hereges medievais, visando purificar a alma. Várias seitas, incluindo os Bogomilos na Bulgária e os Lollards na Inglaterra do século XIV, sofreram perseguição na Idade Média. Outro grupo de pessoas que foram expostas a grande sofrimento e opressão foram os judeus. O antissemitismo era forte no período medieval, com o advento do cristianismo na Europa. Muitos cristãos responsabilizavam pessoalmente o povo judeu pela morte de Cristo. Os judeus não tinham permissão para possuir terras, então não podiam cultivar, e eram proibidos de se juntar a guildas, então suas opções de trabalho eram limitadas.
Isso os levou a trabalhos mais marginalizados, como arrecadação de impostos e empréstimo de dinheiro, tornando-os alvo de propaganda negativa. Durante a peste negra, eles foram usados como bodes expiatórios e culpados pelos surtos. Violência foi cometida contra eles na França, Alemanha e Espanha. Nos pogroms espanhóis de 1391, os judeus tinham duas escolhas: ou se converter ao cristianismo ou deixar o país. Em junho, aproximadamente 4.000 judeus foram mortos em Sevilha. Esse padrão continuou por toda a Espanha em outras 70 cidades e vilas. Os judeus foram expulsos da Inglaterra em 1290. Em 1396, 100.000 judeus foram exilados da França e em 1492 milhares da Áustria. Na Europa medieval, você era um bom católico ou não era, e aqueles que não eram geralmente morriam por suas crenças. É a praga do tempo quando os loucos lideram os cegos. A maioria associa a peste à peste negra, porém, ela já existia bem antes. A peste de Justiniano tem esse nome devido ao imperador romano que reinou a partir de 527. Por quase um ano, a doença ficou nas províncias exteriores antes de atingir Constantinopla em 542. Ela se disseminou pelas rotas comerciais do Mediterrâneo por 225 anos, até sumir no meio do século VIII. As chances de sobrevivência eram baixas, já que se estima que de 25 a 100 milhões de pessoas, um quarto a metade da população, morreram no Império. A chance de sobreviver ao surto de peste bubônica iniciado em outubro de 1347 não era alta. A doença dizimou 70% dos habitantes da Grã-Bretanha em 1348, após varrer o norte e oeste europeu. Um cronista mencionou que quase não havia pessoas para enterrar os mortos. Uma dor de cabeça e febre alta rapidamente se transformaram em inchaços negros, ou bubões, embaixo da axila e na virilha. Para alguns, eram do tamanho de ovos pequenos, para outros, de uma maçã. Os sortudos faleceram em 12 horas. Os mais azarados persistiram em agonia, sangrando internamente por dias. Não havia cura conhecida. Naturalmente, as pessoas estavam apavoradas, sentindo-se abandonadas por Deus e punidas por sua ira. O caos tomou conta quando muitos fugiram, abandonando até mesmo familiares e filhos à própria sorte. Demorou 200 anos para o mundo se recuperar aos níveis de 1340 e a praga nunca sumiu totalmente. Nossa chance de sobrevivência aumentou com os antibióticos modernos, porém, doenças estão se tornando imunes aos nossos medicamentos. Bon voyage. A igreja encorajava todo bom cristão a fazer uma peregrinação. Pessoas se sentiam obrigadas a louvar Deus em catedrais como Canterbury, Inglaterra, e Santiago de Compostela, Espanha, ou simplesmente para ver uma relíquia. Alguns santuários, creditados com poderes de cura, atraíam os aflitos, enquanto outros atraíam medievais, buscando perdão por transgressões cometidas. O problema era viajar para tais santuários sagrados. Se um mosteiro local seguro não estiver disponível para uma pernoite, dormir ao ar livre pode ser a única alternativa. Com fauna selvagem e indivíduos duvidosos por perto, era uma ideia arriscada. Na Inglaterra medieval, o assassinato era 10 vezes mais frequente que hoje, e 46% das mortes de homens acima de 15 anos eram por violência. Alguns peregrinos percorreram longas distâncias em uma jornada à Terra Santa para se aproximar mais de Deus. Apesar da proteção dos cavaleiros templários, a jornada era extremamente perigosa e podia demorar mais de um ano partindo da Europa Ocidental. Numerosos obstáculos precisavam ser vencidos, tais como o risco de naufrágio, roubo e atravessar regiões com peste. Após prestar homenagens, era necessário retornar, refazendo a mesma jornada. Não surpreende que ricos pagassem para que outros peregrinassem em seu lugar. Medicina ruim. Sem antibióticos, cirurgia moderna ou tratamentos para o câncer, ficar doente na Idade Média era péssimo. Desconheciam-se germes e higiene das mãos. Médicos utilizavam gráficos astrológicos e testes de urina para diagnósticos. Na Europa medieval, a sangria era o tratamento favorecido para condições variadas, desde gota e varíola até dores de cabeça e peste. Não apenas médicos tratavam os aflitos, a maioria buscava tratamento nos barbeiros. Os barbeiros prestavam diversos serviços como sangria, odontologia, ventosa-terapia, lancetamento e amputações, além de cortes de cabelo e barbear. Na sangria, cortava-se uma veia ou artéria no braço ou pescoço para drenar o sangue ruim e equilibrar os humores.
Sanguessugas também buscavam o mesmo resultado. Alguns acreditavam que, se o paciente não desmaiasse, o processo não funcionava, levando muitos à morte por hemorragia. Era um mundo louco. De acordo com pesquisas, o meio do século VI foi um dos piores períodos da história para os europeus estarem vivos. Começando em 535 por 18 meses citação, o Sol emitiu sua luz sem brilho, como a Lua. Supõe-se que esses eventos ocorreram devido a uma ou mais erupções vulcânicas que liberaram gases tóxicos e cinzas na atmosfera. Esse clima extremo provocou fomes inéditas no Oriente Médio e Europa. Sem calor do sol, as temperaturas despencaram e nevou na China durante o verão. As colheitas falharam, causando fome. E então, em 542, veio a praga de Justiniano, exterminando milhões. Até mesmo o imperador não estava imune, mas ele foi um dos sortudos que sobreviveu após contrair a peste. 6 anos depois, um terremoto ocorreu. Um tsunami atingiu Beirute e o Mediterrâneo Oriental. Acredita-se que o número total de mortos desses dois eventos ultrapassou 30 mil. Hoje observamos a Idade Média aterrorizados e questionamos como os pobres se levantavam, conscientes de que a morte espreitava em cada esquina. Mas a sobrevivência humana é instintiva e eles simplesmente seguiram em frente. O escritor e filósofo G.K. Chesterton afirmou que, enquanto as pessoas medievais não se preocupavam em ser medievais, as modernas se preocupam enormemente em ser modernas. Embora John Harris nos lembre que, cito, às vezes a sobrevivência é a pior alternativa que existe. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Espero que esteja gostando. Inscreva-se no canal e nos vemos na próxima semana para outro vídeo. Tenha uma ótima semana. Saúde!